quando a emigração alemã para o Brasil foi proibida. A imigração de alemães para o Brasil tem uma série de episódios um tanto desconhecidos, e um deles é a chamada Revolta dos Parceiros, ou Revolta dos Imigrantes, que aconteceu em uma fazenda no interior de São Paulo. Você sabia que esse episódio levou a Prússia, na época o maior reino do território onde hoje fica a Alemanha, a proibir a imigração para o Brasil? Mas por que isso ocorreu? O que levou um reino germânico a tomar essa decisão? E quais foram as consequências disso para a imigração para o Brasil? Quem me ajuda a contar essa história é o pesquisador Bruno Witzel de Souza, que é natural de Rio Claro, no interior de São Paulo, e estudou questões relacionadas à economia da imigração, principalmente dos povos de língua alemã, nas universidades de Göttingen e Tübingen, na Alemanha, e Universidade da Califórnia, em Los Angeles, além da USP. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos relembrar o episódio que levou a Prússia a proibir a imigração de alemães para o Brasil. E se você quiser conferir mais conteúdos sobre os 200 anos da imigração alemã no Brasil, pode acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem, por exemplo, um documentário que eu produzi sobre a história da imigração. E aqui no DW Revista a gente já publicou um episódio bastante interessante com o Rodrigo Trespach, autor do livro 1824, Como os Alemães Vieram Parar no Brasil. O Brasil do século XIX passou por uma série de transformações que ajudaram a moldar a sociedade brasileira. Uma dessas transformações foi justamente a abertura dos portos a partir de 1808, o que levou ao início da imigração de povos alemães nas décadas seguintes, principalmente a partir de 1824. Mas para isso acontecer, houve uma série de razões. A fuga da coroa portuguesa ao Brasil por causa de Napoleão em 1808 levou o país a fundar uma série de instituições. Em 1821, o rei Dom João VI voltou para Portugal e seu filho, Dom Pedro I, ficou no Brasil e proclamou a independência em setembro de 1822. Nessa época já se sabia que a escravidão era um modelo ultrapassado, que seria abolido em algum momento, embora fosse rentável ainda para muitos fazendeiros. Mas por isso, de qualquer forma, o Império Brasileiro começou a recrutar colonos europeus, especialmente nos então empobrecidos territórios alemães, para promover o desenvolvimento agrícola e povoar as regiões interioranas. Esse foi um dos motivos, no caso. O outro foi o recrutamento de soldados europeus para formar o exército brasileiro. Escravidão, por sinal, que ainda duraria décadas, mais precisamente até 1888. Mas a pressão da Inglaterra sobre o Brasil no século XIX já se arrastava também por décadas, principalmente depois de 1845, quando foi instituída a Lei Aberdeen, que autorizava a Marinha Britânica a apreender qualquer navio envolvido no tráfico de escravos. Antes, em 1831, o Brasil havia promulgado uma lei para retardar a eliminação da mão de obra escrava, conhecida como Lei para Inglês Ver, pois, obviamente, como já citado aqui, a escravidão não foi imediatamente abolida. Mas, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz botou fim ao tráfico de escravos e, em 1871, promulgou-se a Lei do Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de escravos nascidos no Brasil. E, no meio de tudo isso, a mão de obra europeia continuava chegando ao Brasil. Uma das áreas onde esses colonos deveriam atuar era na agricultura, a exemplo das plantações de café. E a fazenda Ibicaba, que hoje fica no município de Cordeirópolis, a cerca de 160 quilômetros de São Paulo, foi a pioneira nesse processo. Bruno Witzel de Souza, especialista no tema, o que era essa fazenda e por que ela tem um papel importante no contexto da imigração alemã no Brasil? Bom, a Fazenda Ibicaba foi fundada em 1817 e ela teve um papel de enorme pioneirismo e inovação, tanto de um ponto de vista tecnológico quanto institucional, no interior de São Paulo e de maneira mais geral para o Brasil como um todo. De 1817 a 1889 e 1890, a fazenda foi propriedade da família Vergueiro. Inicialmente, ela havia sido fundada por uma das pessoas mais influentes do Império do Brasil, que depois se tornaria o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, e depois do falecimento dele, em 1859, a fazenda passou à propriedade
do consórcio familiar chamado Vergueiro e Companhia, que era uma firma exportadora de café e também uma engajadora de trabalhadores europeus para o trabalho nas fazendas paulistas, principalmente em meados do século XIX. A Fazenda Ibicaba foi a primeira a receber de maneira sistemática trabalhadores europeus endividados para trabalhar no cultivo e na colheita do café. Na década de 1840, na década de 1850, havia duas forças econômicas que aumentaram o preço da mão de obra escravizada no Brasil. Primeiro, a série de leis que buscavam eliminar o tráfico atlântico de escravizados e, ao mesmo tempo, havia uma expansão da fronteira agrícola em São Paulo. Então a gente está falando aqui das primeiras fases de expansão da cafeicultura para o interior de São Paulo, ou seja, o preço dos indivíduos escravizados estava crescendo substancialmente e os fazendeiros se referiam a isso como o problema da mão de obra. Então começaram-se a buscar alternativas ao trabalho escravo e uma das soluções pensadas seria a obtenção de trabalhadores livres europeus. Muito bem, esse modelo era um modelo defendido principalmente pelo governo central, pelo governo imperial. Ao senador Vergueiro e aos fazendeiros paulistas, esse modelo interessava pouco, porque esses indivíduos chegados, advindos dos estados alemães, se tornavam pequenos proprietários ao invés de trabalhadores para o café, que era o objetivo fundamental. Isso significou que, pela primeira vez, houve um aumento substancial do processo imigratório, das ondas imigratórias para São Paulo. Esses números são muito mais baixos do que aconteceria durante a era das migrações em massa. No final do século XIX, a partir de meados da década de 80, haverá a entrada de centenas de milhares de trabalhadores por ano na província de São Paulo, principalmente italianos, portugueses e espanhóis, de modo que essa primeira imigração de povos de língua alemã para São Paulo foi comparativamente pequena, é verdade. No entanto, ela teve esse papel institucional muito forte, e isso que eu tento salientar aqui nessa nossa discussão. A inovação que foi colocada pelo sistema fundamentado ou idealizado pelo senador Vergueiro preparou o caminho no longo prazo para o processo imigratório que depois se consolidaria principalmente em São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil. E a mão de obra era mesmo assalariada, Bruno, ou havia também trabalhadores escravos no local? Nós geralmente pensamos no chamado processo de transição da escravidão como algo linear, que ele não foi. Então, como se gradualmente tivesse acontecido a substituição completa do trabalho escravo negro pelo trabalho livre branco. Então, isso não aconteceu dessa maneira. Houve muitas idas e vindas e a existência concomitante de trabalho livre e trabalho escravo e trabalho endividado nas fazendas paulistas. A maneira como o trabalho era organizado à época era um pouco diferente do que a gente pensa em termos de trabalho assalariado. O sistema iniciado pelo senador Vergueiro na Fazenda Ibicaba, que deu início a esse processo de imigração de povos de língua alemã e de portugueses para o interior de São Paulo, como trabalhadores no café, ele emprega o chamado sistema de parceria endividado. Esses imigrantes de língua alemã que iam para o interior de São Paulo tendiam a ser indivíduos com baixíssima renda e pouco crédito nas suas regiões de origem. Então eram imigrantes pobres que geralmente não tinham condição de pagar as suas próprias passagens. O fazendeiro paulista fazia um adiantamento para que essas famílias pudessem comprar suas passagens, pudessem cobrir todo o custo de transporte de Hamburgo ou de Bremen até Santos e depois de Santos a pé ou em lombo de burro até o interior de São Paulo. Aí essas famílias chegavam nas fazendas paulistas e elas tinham que trabalhar por um período de 1 ano até obter a primeira safra. Então é cultivar o café e colher o café, e esse café tem que ser vendido no mercado. Então havia um longo período de tempo em que essas famílias recém-chegadas, que não conheciam as condições agroecológicas brasileiras, que não conheciam as condições culturais brasileiras, elas tinham que se manter. E com pouco crédito e com pouco capital que traziam, elas necessariamente ficavam endividadas nesse primeiro período. E no final do ano eles dividiam a renda ou o lucro líquido advindo da colheita do café. Essa parte que os trabalhadores recebiam era utilizada também para amortizar a dívida que eles haviam contraído. Ainda hoje existe uma ampla discussão historiográfica sobre quão bom era o sistema de parceria para os trabalhadores
ou não, né? Existem duas visões historiográficas. Uma é de que os trabalhadores endividavam-se cada vez mais, de modo que o sistema de parceria era uma maneira de manter o trabalhador ligado ao fazendeiro por um processo de endividamento, e outra era de que não, né? Havia um sucesso relativo de um ponto de vista econômico desses imigrantes que depois eram capazes de, por exemplo, comprar suas próprias terras ou então de ir para as regiões ao redor das fazendas, principalmente os municípios do interior paulista, como Rio Claro e Limeira, e aí fundar algumas pequenas manufaturas com as quais eles já tinham experiência na Europa. Bom, Bruno, então o que foi a revolta dos parceiros ou revolta dos imigrantes? O que desencadeou isso? A revolta dos parceiros, ela foi, de fato, um movimento de trabalhadores europeus, principalmente suíços, que teve também alguma participação um pouco mais reticente de imigrantes turíngios, e o que eles requeriam era uma inspeção nas condições de trabalho e de vida nas fazendas de São Paulo, vis-à-vis aquilo que eles consideravam as promessas do que eles realmente deveriam ter encontrado no Brasil, né? Então havia uma dicotomia entre aquilo que os imigrantes esperavam, principalmente pela propaganda que era feita na Europa a respeito das condições de vida e de trabalho e de potencial enriquecimento nas fazendas paulistas, e a realidade muito mais dura que eles realmente encontravam. Não dá para dizer com clareza que houve necessariamente a exploração absoluta de todos os trabalhadores nesse contexto, mas é inegável que abusos aconteceram, inclusive na própria fazenda Ibicaba. Foi nesse contexto que, em 1854, o mestre-escola suíço Thomas Davatz decidiu emigrar para o Brasil. Ele recebeu a incumbência de escrever um relatório sobre quais eram as condições de vida no Brasil. Para o imigrante, era muito difícil saber quais eram essas condições reais de vida vistas a partir do próprio trabalhador. E aí a comissão dos grisões, do Pequeno Conselho, incumbiu o Thomas Davatz de fornecer esse relatório sobre as condições de vida e de trabalho no Brasil. Ao longo do tempo, porém, a situação entre Thomas Davatz, de um lado, e os colonos, alguns colonos, um grupo de colonos junto com ele, né? Vale lembrar que a colônia na Fazenda Ibicaba chegou a ter 900 pessoas, né? Então, ao longo do tempo, esses colonos e o Thomas Davatz começaram a ter um desgaste cada vez maior com a administração da fazenda, com a administração das colônias dos imigrantes e também com os proprietários. Em 1856, houve um desgaste ainda maior, uma escalação nessas disputas dos colonos com os fazendeiros. Isso envolveu uma série de pequenos episódios que foram se acumulando ao longo do ano de 1856. Houve também algumas disputas internas entre os colonos de um lado e a diretoria da colônia de outro, que, embora alemães, tinham os seus próprios interesses também no processo imigratório. Enquanto que o Thomas Davatz buscava enviar o relatório de maneira completa, né, sem censura ou sem qualquer influência dos fazendeiros, às autoridades suíças. Isso desgastou ainda mais a situação entre colonos de um lado e fazendeiros de outro. Vale a pena sempre salientar que a revolta ela foi sempre contida de um ponto de vista de violência, né? Agora, Bruno, apesar de não ter tido violência, isso resultou numa mudança completa da política de imigração de povos de língua alemã para o Brasil, né? O que aconteceu foi uma série de trocas de dados diplomáticos e de questões diplomáticas a respeito da imigração entre a Suíça, a Confederação Helvética, melhor dizendo, os estados alemães e principalmente o Reino da Prússia. Isso esteve associado, então, em 1859, à promulgação do Rescrito de Heidet. Foi promulgado pelo ministro do Comércio da Prússia e ele fundamentalmente cancelava as licenças de engajamento. Ou seja, aquelas firmas, principalmente de Hamburgo, que tinham a prerrogativa e a licença de engajar trabalhadores para o Brasil, tiveram as suas licenças canceladas. E, ao mesmo tempo, também foi proibida a propaganda pró-imigração para o Brasil de maneira geral. Em 1871, tendo sido o Império Alemão unificado principalmente a partir dos esforços militares e políticos da Prússia, o Rescrito de Heidet passou a valer para todo o Império Alemão também. Em 1893, ele foi finalmente revogado
mas apenas para os 3 estados do sul do Brasil, mas ele continuou a valer para o restante do território nacional, tendo sido totalmente revogado apenas em 1896. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é do Fernando Caulite e a coordenação é da Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.